E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente para contar uma história para vocês. Como que foi quando eu resolvi colar numa prova? Essa história ela aconteceu na faculdade. Então, eu estava no primeiro ano da faculdade de biologia e foi uma prova de química, tá? E aí você vai me perguntar, mas você nunca colou na escola? Não, eu nunca colei em nenhuma prova de nada. E aí dessa vez agora eu resolvi colar. Você vai ver depois, vai entender por que talvez eu nunca tenha colado. E depois dessa eu também nunca mais tentei colar, né? Porque eu falei, ó, eu tentei colar, tá? E nós vamos entender o porquê. Eu nunca colei, eu não acho que isso seja certo, eu não acho que isso seja legal e eu nunca precisei fazer isso. Eu sempre pensei que eu deveria tirar a minha nota, né, eu estudar e tal, pelo meu mérito. E se eu não souber, né, fazer o quê? Fica para uma próxima, tira nota ruim, recupera na próxima. Eu não preciso subir degraus escalando no conhecimento dos outros, né? Eu não penso assim, né? Eu não acho que assim tá certo, né? Faça o que você quiser da sua vida, né? Mas eu não concordo com isso. Então chegou nessa prova, que era uma prova de química. Era a minha última prova de química, era a prova do quarto bimestre na faculdade, e ela era uma prova de reações orgânicas. Então a gente tinha que fazer a prova, entre outras coisas que iam cair, a gente precisava descrever os mecanismos das reações orgânicas, né? Então todos os tipos de reação, sei lá, saponificação, hidrólise, né, reação de esterificação, enfim, para quem já estudou essa área sabe que é um pouquinho complicado, né? Eu professor de tudo numa prova só. E eu fiquei um pouco desesperada, porque eu falei assim, que eu pensei comigo, né? Uma das coisas que me levou a esse desespero. Esse professor de química, ele tinha as provas dele no primeiro bimestre era peso 1, no segundo bimestre era peso 2, no terceiro bimestre era peso 3 e no quarto bimestre era peso 4. Então você não passava até o terceiro bimestre. Faça as contas. Se você tirou 100 nas 3 primeiras provas, você não está passado ainda. E eu não tinha tirado 100 todas, óbvio, né? Então eu tinha tirado notas boas, claro. Eu estava com uma média aí perto dos, sei lá, 8, 7,5, né? Mas eu precisava garantir a nota naquela prova. Eu fiquei um pouco desesperada com esse 15,4. E aí o que eu fiz? A prova era da faculdade. Então, os professores entregavam as provas nos papéis timbrados com carimbo, departamento na folha de almaço para você fazer a prova. Eu peguei uma folha de almaço timbrada do meu departamento, em que eu fazia estágio e tal. Achei lá de rascunho, a gente tinha bastante dessas folhas para rascunhar lá no laboratório, né, para trabalhar com os nossos artigos e tal. E aí eu peguei e catei aquela folha timbrada e fiz numa meia página todos os mecanismos de reação que eu achava que eram difíceis e que poderiam ser cobrados, né? E anotei todos com letras minúsculas assim. E eu falei, ó, vou recortar, no dia da prova eu chego lá, coloco essa folha timbrada no meio da folha que o professor entregou. Ninguém vai perceber, porque ela está timbrada também, é um carimbo diferente, porém, né, acho que um era DQI, que é o Departamento de Química, e o meu era DBC, que era o Departamento de Biologia Celular. Essa é a diferença, né? E aí fica lá, eu olho, consulto se precisar, e aí eu vou bem na prova, né? Então esse era o pensamento que eu tive. Pois bem, e eu sempre sentei lá no fundo da sala de aula, sempre sentei no meio da bagunça. Todas as pessoas que sentavam ali por perto de mim, elas tinham notas bem medianas, não notas baixas. Não eram pessoas que ficavam toda hora de exame ou recuperação, não. Só que as notas deles iam variar nessa prova ali, enquanto eu tinha chance de tirar um 8 ou 9, eles tinham chance de tirar 5, 6, alguns iam tirar 7, 7,5. E aí chegou no dia da prova, eu fui pro meu velho cantinho sentar e tal, tudo. Recebi a prova do professor, assim que ele virou de costas, eu já pus a minha folha dentro, fechei a prova e comecei a ler as questões. Nesse momento, imediatamente depois que eu fiz isso, o professor terminou de entregar as provas na sala e falou falou para a sala, vou fazer um rodízio entre vocês aqui na sala. Por causa, né, da prova e tal, eram duas turmas, né, eram as duas turmas de biologia que estavam lá, a turma 1 e a turma 2, né? E como ele não conhecia ninguém e tal, enfim, ele falou, vou mudar algumas pessoas aqui. Você, eu no caso, fui a primeira pessoa a ser chamada. Eu quero você sentada aqui do lado da minha mesa.
Aí eu olhei assim pra ele, tudo bem. Catei a prova, catei os meus materiais e pensei assim, a primeira coisa que eu pensei, ele me colocou para sentar lá na frente porque ele sabe que eu sou inteligente, só que eu estou sentada perto do povo da bagunça. Então eu vou passar cola para todo mundo. O que ele não imaginava é que eu estava tentando colar e não passar cola para ninguém. Né? E aí, beleza, eu fui lá e sentei. A hora que eu sentei, me veio o desespero. Eu falei, como eu vou tirar essa cola de dentro da prova com o professor aqui do meu lado, sentado aqui na mesa na minha frente? Aí eu entrei em pânico. E aí eu peguei, o que eu fiz? Eu abri a prova para ver o que ia pedir de reações químicas e de mecanismos que eu tinha feito a cola. Na hora que eu abri a prova, só tinha uma questão de mecanismo de reação, que era a ozonólise. Eu nunca mais esqueço, porque a ozonólise caiu até no meu vestibular, ozonólise, né? Formava o ozoneto e tal. Eu nunca mais esqueci, né, dessa reação química. Eu até já dei aula de ozonólise várias vezes hoje, tá? Eu sempre lembro, eu sempre conto essa história para os alunos. A hora que eu vi a ozonólise na prova, eu falei, eu sei fazer. Agora eu preciso dar um jeito de tirar essa cola daqui. Enquanto o professor mudava atrás de mim as pessoas lá no fundo de lugares também, estava tirando os nerds de perto dos bagunceiros e tal, eu catei essa prova, esse papel, essa folha, em milésimos de segundo e coloquei dentro da minha bolsa. E no que eu peguei para colocar dentro da minha bolsa, caiu meu estojo, foi um desastre. Aí o professor virou para trás para ver. Aí eu peguei, catei meu estojo do chão, a caneta, calmamente, tranquilamente, virei para ele, desculpa, professor. E aí coloquei lá na frente e comecei a fazer minha prova. E aí eu resolvi toda a prova e tal, tudo, fui embora, e a hora que fui embora eu fiquei desesperada, né? Depois é que me veio aquele medo de que assim, eu poderia ser pega, né? Naquele momento e tal, eu poderia, em vez de te dar uma nota boa, como eu te dar um 0 e pôr tudo a perder. Né? E no fim das contas eu fui super bem na prova, acho que tirei 8,5, 9, alguma coisa assim. Aquilo ajudou a fechar uma nota 7,5, acho que foi de média final na química, porque a gente tinha as notas de prática também do laboratório, né? Então, era uma tonelada de notas, tudo dividido por 2, por 3, sei que e tal, mas no geral eu fui bem, fiquei com média 7,5. Demorou vários dias para sair a nota final, eu ficava todo dia subindo no bloco para ver se o professor tinha soltado as notas e tal, fiquei muito desesperada. E assim, ele era um professor que eu gostava muito, né? O professor Haroldo, coitado. Ele teve uma história bem triste, porque ele morava com a esposa dele, a esposa dele faleceu, ele ficou viúvo, ele morava lá perto da universidade, daí ele ficou sozinho. E daí, em um belo dia, ele faleceu e ninguém ficou sabendo, porque ele morava sozinho, não tinha amigos, família, ninguém, né? Ele era bem velhinho, acho que até o filho dele, não sei, já tinha falecido. Ou acho que ele não tinha filhos, alguma coisa assim. E aí, depois de 3 dias, é que tentaram arrombar a casa dele, porque ele não aparecia, né, na faculdade. E já tava um cheiro ruim vindo da casa, e ele estava morto, fazia uns 3 dias. Lá deve ter tido uma parada cardíaca, alguma coisa do tipo, né. E ele era muito querido, eu gostava, eu sempre conversava com ele depois das aulas e tal, né. Tinha gente que não gostava dele, mas eu gostava dele, ele era um cara muito sábio, né. E eu aprendi bastante com ele, mas nessa prova eu fiquei com medo, né. E no fim das contas eu não precisava ter tido medo, né? Porque eu consegui vencer sozinha, né? A hora que eu olhei a ozonólise eu tinha certeza que eu sabia fazer, né? Então, essa é a minha experiência, que deu totalmente errado. Na verdade, ela tem um fundo, ela tem um final, vamos dizer assim, feliz, porque eu estudei, né? Se eu sobrevivesse de cola, ou se eu não tivesse me programado, estudado, feito a minha parte, a cola era um plus que eu não precisava, né? Eu tenho uma falta de confiança em mim mesma e na minha capacidade, né? E eu não precisei usar ela, né? E eu fiquei bem traumatizada e por causa disso eu nunca mais na vida tentei cola nenhuma, né? Fiz provas bem piores do que aquela, de cálculo e tal, sem cola, sem nada. E passei por todas, venci todas e tenho vencido até hoje, tá? Então é cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas essa é a minha experiência. Espero que você leve para a sua vida, né? Porque você já sabe, né? Biologia é para a vida e cuidado com o que você vai fazer aí na sua vida com as colas, ok? É isso aí, pessoal.